Olá, ouvintes, telespectadores da nossa rede Alesp. Hoje, o Alesp Conecta traz um tema chamado Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A minha entrevistada é a doutora Mônica Villani, que é advogada. Doutora, tudo bem com a senhora? Como vai? Olá, Sérgio. Olá, ouvintes, telespectadores da Rede Alesp, Conecta. Muito grande estar aqui hoje. Olha, doutora, já vou na primeira pergunta direto para que a senhora explicasse para a gente o que é a LGPD. Bom, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai começar a valer no Brasil logo logo. Ela basicamente cuida da Hum. proteção da privacidade e dos dados pessoais dos indivíduos da nossa sociedade como um todo, tá? Então, hoje a gente vive numa sociedade de informação que a utilização dos nossos dados, seja via redes sociais, utilização de aplicativos, de serviços, e até na vida não virtual, não digital, toda a informação que a gente movimenta a nossa economia, né? Produtos e serviços são criados a partir do tratamento de dados pessoais. E hoje, de muito tempo para cá, na verdade, já surgiu essa necessidade de aumentar a tutela da privacidade do indivíduo em decorrência disso, né? Para se evitar uma utilização indevida desses dados pessoais de todo mundo. E isso, então, portanto, vinha acontecendo, claro, antes da criação da lei. Eu queria que a senhora explicasse para que o nosso telespectador entenda melhor, né, o porquê que essa lei, né, foi criada. Claro, assim, pensem bem, todos que estão assistindo. É, Todo mundo aqui deve utilizar algum aplicativo que aparentemente é gratuito e seja para algum serviço de entregas de comida, de encomendas, para um serviço de motoristas particulares, é, ou até likes que são dados nas redes sociais. Tudo isso gera uma grande base de dados, ou grandes bases de dados até, muito mais do que uma, com certeza. Todas essas informações são coletadas e utilizadas para diversas finalidades. E hoje há um proveito econômico muito grande de todas essas informações. Quem nunca conversou com algum colega, com alguém que estava próximo sobre um assunto e de repente começou a ver publicidade aparecendo na sua rede social favorita, direcionada àquele assunto que você estava conversando, né? Isso aqui a gente vive hoje, a gente vive todos conectados. Então, o que que acontece? Começou-se a usar indevidamente essas informações que a gente distribui por aí, né, de todas as formas, e também aumentaram os escândalos de vazamento de dados, de ataques cibernéticos, de hackers, e é uma tendência mundial, não só brasileira, essa necessidade de regular melhor essa atividade de tratamento de dados, de proteger o cidadão, de proteger o indivíduo de uma utilização indevida, de um vazamento indevido de informações que podem ser sensíveis, podem ser informações de saúde, podem ser informações de hábitos de consumo, podem ser os seus dados cadastrais. Então, temos uma infinidade de informações que geram grande proveito econômico por quase todo o mercado, né, seja para práticas comerciais ou até para outras atividades reflexas, e, e existe uma lacuna, né, um gap de como proteger o cidadão disso. Então, a gente tem leis na Europa, nos Estados Unidos, em outros países aqui da América do Sul, da América Latina, e todos estão buscando essa tutela em comum, que é a proteção da privacidade das informações das pessoas. Então, é muito Então, importante essa lei. sim, essas informações, por exemplo, que a senhora diz, eu vou te dar um exemplo, a senhora falou dos hackers, né, que invadiram um tempo atrás, há muito tempo atrás, já tem tempo,
um banco nos Estados Unidos e esse hacker tirou, né, de cada cliente ali um cento de dólar, né, que gerou quase US$ 1 milhão. Ele foi pego, né? Mas fez, né, essa trama toda, esse hacker. Como é que seria no caso se já existisse, né, uma lei assim? Isso eu estou falando de 15 anos atrás, mais ou menos. Certo. Hoje nem precisa até voltar tanto no tempo, viu, Sérgio? Porque Hum, todos os dias, se a gente acompanhar notícias no Brasil e pelo mundo, alguma notícia sobre vazamento de dados, sobre ataques aparecem. E acontecem nas melhores famílias, digamos assim. Não precisa ser algo necessariamente de má fé, tá? É, muito quando se fala em segurança da informação. É mais uma questão de quando do que de ser, de uma empresa, de uma entidade sofrer algum incidente, né, relacionado aos dados que ela tem, né, consigo, que ela utiliza. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem esse caráter de lei geral, o nome diz tudo. Então, logo a gente deve ter regulações posteriores que vão detalhar mais o como algumas regras precisarão ser executadas, mas basicamente quem trata dados pessoais, e o conceito de tratamento aqui é super, super amplo, a gente pode até falar mais para frente, uhum, quem trata dados pessoais tem que ter uma responsabilidade, tanto sobre o porquê está tratando, né, se cumpre uma finalidade, uma necessidade, uma adequação perante os requisitos da lei, como em também proteger essa informação que ele detém, porque são informações de terceiros, né? uhum. A pessoa que trata dados, a pessoa jurídica, a pessoa física também que trata dados, então não precisa ser só uma empresa, né? Inclusive o poder público também está sujeito a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, mas todo mundo que trata dados tem que ter essa responsabilidade. Então tem que proteger esses dados da forma mais adequada possível, mais disponível possível no momento ali do tratamento. Então, desde todo mundo tem que ter um bom antivírus, né, Uhum. instalado nas máquinas, seja lá o microempresário, aquele pequenininho, né? Não é que precisa sair contratando uma equipe robusta de tecnologia da informação, de segurança da informação, mas desde manter os dados bem guardados, protegidos da melhor forma possível, e até utilizar de uma forma responsável e dentro do que a lei prevê que é adequado, né? Então, se descumprir isso, vai responder conforme a própria lei prevê, que vai desde aplicações de advertências, de multas, até o bloqueio da utilização desses dados, né, a suspensão da utilização desses dados, que pode quebrar muitos negócios, mas também vai responder para os próprios indivíduos que demandarem os seus próprios direitos. Os cidadãos vão ter direitos possíveis de serem pleiteados quando a LGPD entrar em vigor. Então, tem que ter muita atenção a todo esse novo ecossistema e esse novo aculturamento que a LGPD vai trazer em relação à utilização de dados pessoais. Então quer dizer que, do que a senhora está falando, a responsabilidade, então, seria da empresa em relação aos dados pessoais? Da empresa, da pessoa física, do ente Também. público, de seja for quem é, se enquadrar como um sujeito de tratamento, um agente de tratamento, né? O responsável pelo tratamento do dado, e a gente tem duas figuras na lei que teriam essa atribuição, né? O controlador de dados e o operador de dados, são os agentes que tratam dados aos olhos da lei. A diferença entre um e outro é que o controlador ele tem um poder de decisão sobre o tratamento do dado, né? A estratégia do tratamento da decisão é dele, e o operador ele recebe essa ordem de tratamento e apenas executa, ele não tem o poder de decisão. Mas ambos, cada um ali no limite das suas atribuições, têm responsabilidades legais
sobre o tratamento que é realizado, e perante o cidadão, né, o indivíduo cujo dado foi tratado de forma indevida ou que sofreu um incidente, eles respondem solidariamente. É bem parecido aí com o direito do consumidor, né, em como a cadeia de fornecimento responde, né? Seja o produtor, o distribuidor, o vendedor, todos perante o indivíduo vão responder da mesma forma, né? Mas entre si há sim algumas diferenças. Isso precisa ser muito bem desenhado quando ocorreu os processos e os projetos de adequação, né, a essa legislação. E há muita coisa a se observar, é muita responsabilidade. Então, muitas práticas do dia a dia, né, de empresas, de empresários que não são formalizados, as próprias práticas do poder público, elas vão precisar ser revistas. E digo mais, assim, a gente não precisa olhar só para uma relação de consumo para ver a LGPD sendo aplicada, tá? Porque como a gente fala de dados pessoais de indivíduos, por exemplo, em relações trabalhistas também vai ter que se observar a LGPD, porque todo empregador, ele detém dados pessoais dos seus empregados, né? Seja antes da relação começar, num processo seletivo, durante o contrato de trabalho e até após, né? Para cumprir alguns requisitos legais, previdenciários, ou até para se resguardar em possíveis e eventuais ações trabalhistas, né? Então a gente vê assim impactos da LGPD não só em relações de consumo, mas também em relações trabalhistas, em relações comerciais diversas. Se uma empresa presta serviço para outras empresas, ela também poderá ter que fazer alguns ajustes nos seus processos para se adequar à LGPD também de forma reflexa. Então, atinge praticamente toda a nossa sociedade. Em algum papel a gente se encontra dentro dessa lei, né? A senhora fez a comparação aí, mais ou menos, né, parecida com a Lei de Defesa do Consumidor. E a Lei de Defesa do Consumidor, a gente bate, né, esbarra sempre na questão, né, que é importantíssima, que é da fiscalização, né, doutora? Aí, Exatamente. nesse caso, como é que seria a Bom, LGPD? a LGPD, ela prevê a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria o principal órgão fiscalizador para cumprimento dessa lei. Por hora, nada Uhum. impede que os ministérios públicos, os próprios PROCONs, também busquem a tutela dos indivíduos com base nessa legislação, né? E também os indivíduos, as próprias pessoas que se sentirem lesadas, também poderão individualmente pleitear os seus direitos com base na lei, seja por vias administrativas, né, num serviço de atendimento diretamente com a empresa, ou até através do Poder Judiciário. Então, ela vai impactar nas instituições que a gente já tem hoje, de defesa do consumidor, com certeza, mas a gente vai ter essa autoridade que é própria desse assunto, que vai olhar para a lei de uma forma muito mais ampla e mais completa. Apesar da lei já estar publicada, a autoridade ainda não está formada, está em vias de pelo governo Uhum. federal, e a gente tem acompanhado diariamente para ver o que mais vai acontecer, né, enquanto a lei está na vacância. Mas o mais importante também aqui para salientar é que essa autoridade nacional ela vai ser capaz de criar regulamentações mais específicas para a aplicação da LGPD. Porque como ela é uma lei geral, há muitas disposições, há muitos artigos lá que vão depender de outras regulamentações posteriores, que vão explicar melhor como aqueles dispositivos deverão ser cumpridos. Até porque, né, doutora, vai ser meio complicado a questão de se adequar a isso, a adequação, né, dessa lei nas empresas. Na sua opinião, a senhora acha que quanto tempo, mais ou menos, levaria para uma empresa se adequar, vamos dizer assim, a essa nova lei?
Bom, isso vai depender muito do volume de dados que essa empresa trata no dia a dia dela, né? Então, independe do tamanho da empresa em si, tá? Em relação a faturamento, as classificações, né, de micro, pequena, média, grande empresa, porque a gente pode ter um microempresário que atua, por exemplo, na área de tecnologia e com um staff uma equipe super enxuta consegue tratar milhões de dados através de recursos tecnológicos, né? Então, mesmo sendo uma empresa pequena, ou até nem tendo CNPJ ainda, não sendo formalizada, pode ter um volume super alto de dados e isso impacta diretamente no tempo de duração de um processo de adequação da lei. O que, que é importante salientar aqui? Independente de quando a lei vai entrar em vigor, porque a gente está num momento que cada dia sai uma novidade sobre isso, que demore ainda um ano, vai, para a LGPD entrar em vigor, está todo mundo atrasado para se adequar. Essa é uma mensagem muito importante, tá? Todo o mercado precisa dispor, às vezes, de meses ou até mais de ano, dependendo do porte da empresa, em relação ao volume de dados tratados, ao volume de processos que essa empresa possui, né? E, inclusive, o poder público também tem que olhar, ter esse olhar, né, sobre como se adequar. Então, o prazo é um ponto que é muito sensível. E se a gente fosse levar à risca, o mercado está atrasado, as pessoas estão atrasadas. E tem que pensar que não é só assim, acabou o processo de adequação, tô feito, tô tranquilo, né? Ele vira uma roda que precisa continuar girando, né? A gente vai criar uma roda ali de adequação e a lei entra em vigor, a empresa mexeu em todo o seu legado de dados, mas novos dados entram e saem todos os dias, né? Então a mudança ela é permanente no final do Uhum. dia, né? Certo. Agora, o que, que pode acontecer, doutora, com as empresas que não se adequarem, né, às exigências dessa lei? Bom, a gente pode falar desde os próprios efeitos legais diretos, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela prevê algumas sanções administrativas para as empresas que descumprirem, empresas, pessoas físicas, porque a LGPD também é aplicada às pessoas físicas, poder público, todo o ecossistema, as sanções administrativas a serem aplicadas. Começa numa advertência, podem ser aplicadas multas que tenham um teto de 2% do faturamento bruto da empresa, né? E isso pode chegar a 50 milhões de reais, dependendo do valor do faturamento, se for muito alto, tem esse teto mas são Uhum. 2%. Então, você não vai faturar 100 mil por ano e pagar 50 milhões de multa, né? A gente tem que fazer a conta. Mas, assim, É tem verdade. aplicação, né? Mas tem ordens administrativas para suspensão de tratamento de dados, de bloqueio dos dados, eliminação dos dados. E dependendo da atividade que o agente de tratamento executa, né, o negócio dele, fazer esse bloqueio, essa eliminação de dados pessoais, às vezes é muito mais caro do que pagar a multa, tanto que a multa não é a sanção mais onerosa, né, mais pesada. Muitas empresas dependem do tratamento de dados para sobreviverem os seus negócios. Então, é muito importante terem esse cuidado para não sofrerem essas sanções. E aqui eu só falei da lei até agora. Uhum. As empresas também podem chegar a ser penalizadas, né? Os agentes de tratamento, eu vou falar de uma forma mais ampla, né? Porque não é só empresa, mas os agentes de tratamento eles também podem ser responsabilizados pelos próprios titulares dos dados, os donos dos dados pessoais, né? Em esferas judiciais. Então, dependendo da dimensão que isso tomar, pode até se tornar uma nova indústria de indenizações, por exemplo, porque vai Até haver porque, né, demanda. doutora? Exatamente, até porque há o vazamento, tudo e quem é que se responsabiliza por isso, né? Então, Exatamente. provavelmente,
a pessoa que foi afetada por isso tem o direito de entrar na justiça com o processo para processar quem realmente estava responsável pelo armazenamento desses dados, né, pessoais, que seja pessoa física, seja empresa, né? Exatamente, seja uma responsabilização pelo vazamento ou até por uma utilização indevida. Você deu o seu dado pessoal para uma determinada finalidade, o agente de tratamento se apropriou desse dado e foi além da finalidade que se esperava, né? Então, assim, já tem exemplos, casos concretos de pessoas que se cadastraram em determinadas empresas para deram seus dados cadastrais, diversas informações pessoais para obter oportunidades de participar em processos seletivos, para buscarem emprego, né? E a empresa, em vez de utilizar esses dados, os currículos para selecionar candidatos, passou esses dados para a equipe comercial, para que essa equipe comercial entrasse em contato com essas pessoas para que lhe oferecessem produtos e serviços dessa empresa. É um desvio de finalidade aqui, né? Porque o indivíduo, quando fornece suas informações pessoais, a expectativa dele era o quê naquele momento, né? Participar de uma candidatura de vaga, né? De trabalho, e de repente entram em contato com ele, mas é para que ele consuma produtos e serviços ao invés de ir lá trabalhar. Então, isso também pode gerar uma responsabilização, né? São muitos os Claro. direitos que o titular, o dono do dado pessoal, vai ter a partir da entrada em vigor da lei. É um processo, como eu já falei, de aculturamento para toda a sociedade, porque ela é perene, ela é uma mudança que veio para ficar e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Isso é muito importante de salientar. Não é uma invenção tupiniquim, a proteção de dados, a proteção da privacidade. E todo mundo vai ter que começar a observar. E um terceiro reflexo, eu já falei dois, né? As sanções da lei e Isso. a própria demanda vinda dos indivíduos titulares dos dados, né? Que pode ser via administrativa também, via judicial. Uhum. Mas também dentro do próprio mercado, o que eu já vejo hoje acontecendo sem a lei estar em vigor que, por exemplo, dentro dos mercados das grandes empresas, né, seja da área de telefonia, do mercado financeiro, seguros, as grandes indústrias, né, que alcançam assim um grande volume de indivíduos, né, elas todas têm suporte de uma rede de prestadores de serviço, de fornecedores, né, que isso, inclusive, movimenta muito a nossa economia, né? Existem muitas pequenas e médias empresas que prestam serviços para grandes empresas, né? E nessa Uhum. cadeia, como a gente está falando de conformidade, né? Ou, em outras palavras, compliance, como é o jargão no meio empresarial, como a gente está falando de uma norma que é de conformidade, a LGPD, uma empresa vai puxando a outra para cumprir, que nem foi feito há um tempo atrás com a lei de anticorrupção, sabe? Sei. Os Uhum. gigantes do mercado começaram a cumprir primeiro, né? E é o que está acontecendo com a LGPD hoje. Só que eles vão exigindo de toda a sua cadeia de fornecimento, sua própria cadeia de fornecimento, eles vão exigindo também dos seus fornecedores essa conformidade. Então, hoje, por exemplo, eu tenho recebido muitas empresas de pequeno porte, ou até de médio, que querem se adequar à LGPD porque a exigência veio do seu cliente, que é uma empresa grande e mais conhecida no mercado. E se eles não se adequam, eles vão perder clientes, vão perder mercado, vão Claro. deixar de produzir. Então, a Agora, gente tem doutora, consequências aqui que são muito interessantes. uhum, sem dúvidas. E essa lei, ela se aplica também a sites, barra, né, empresas, vamos dizer assim, hospedados aqui fora do país, por exemplo? Se Ela se aplica? atingir, sim, desde a gente pode ter aplicação da LGPD a entidades fora do território nacional, então, desde multinacionais,
tendo sede ou não no Brasil, tá? Então, podem ter empresas estrangeiras de uma forma bem simples aqui falando, desde que elas tratem dados de indivíduos localizados aqui no território nacional ou que visem oferecer bens e serviços a esses indivíduos localizados aqui no território nacional. Então, não precisa ser necessariamente um agente de tratamento brasileiro, mas os titulares dos dados são, ou estão aqui, né? Podem não ser brasileiros, mas estão aqui no momento do tratamento ou do oferecimento de bens e serviços. Então, é complexo, as normas estrangeiras são bem parecidas também, a europeia principalmente. Perfeito. A visão é bem globalizada quando a gente fala de proteção de dados. Agora, outro assunto rápido, a gente já está chegando quase ao final do programa, doutora. Em relação ao Facebook e o WhatsApp, né? A gente sabe como é que são, né, essas coisas aí nos tempos de hoje, né? Todo mundo é WhatsApp, Facebook, não sei o quê. Quanto podem saber aí em relação a nós, no caso aí? O que... Bom, essas duas redes sociais são ótimos exemplos do famoso almoço grátis, né? São aplicações que a gente geralmente não paga para utilizar, são disponibilizadas gratuitamente aos usuários, mas eles, enquanto utilizamos os dados, eles coletam as informações de uma forma ou de outra que são ali postadas, realizadas, né? Curtidas. Então, a gente tem, são atividades dos indivíduos que geram um volume muito grande, imenso de dados. O que a gente espera dessas empresas com uma LGPD em vigor? Um pouco mais de transparência sobre o que eles fazem com os dados dos indivíduos, né, que se cadastram, utilizam essas redes e outras aplicações. Então, transparência é fundamental. Se espera que a forma que eles forem utilizar os dados estejam enquadradas nas hipóteses legais que a LGPD traz, né? Então, a LGPD ela traz uma lista de fundamentos para o tratamento de dados. Só pode tratar dados se enquadrar em um desses fundamentos, né? E um Perfeito. deles pode ser obter a permissão, o consentimento do usuário. Não diria que é o mais importante dos fundamentos, mas é um que é muito fundamental de se ter conhecimento, porque se a empresa, o tratador de dados não consegue enquadrar em outras possibilidades que a lei prevê, ele vai precisar pedir permissão para o dono do dado, se vai poder utilizar ou não para aquela determinada finalidade, por isso que a transparência é importante. O usuário vai ter que ter conhecimento, né, de tudo que está acontecendo e aonde lhe cabe permitir, lhe couber consentir, ele vai ter que obter esse consentimento do usuário, né? Então, Ok. isso dá um direito, dá um poder para o cidadão, né? Ele pode negar o consentimento. E aí Só para que encerrar, oi. claro. Continua, complete aí. Não, Não, é continue. bem isso mesmo. Então, vai demandar muita criatividade de todas essas redes para continuarem operando e gerando as riquezas que eles geram, desde que respeitem os indivíduos. Perfeito. Para encerrar mesmo agora, a criptografia, né, a prevenção de intrusos, quanto estamos aí protegidos no Brasil, doutora? Olha, essa é uma informação bem difícil de apurar, né? É, Mas acredito que, até já falei um pouquinho lá atrás, né? Sofrer um isso, incidente de né? da informação é mais uma questão de quando do que de ser. Ninguém nunca está 100% blindado, né? Nenhuma entidade, até o indivíduo mesmo que põe o antivírus no celular, no computador, né? Ninguém está 100% blindado. Mas aqui o importante é estar adequado da melhor forma possível ao que está disponível na época, aos recursos que são disponibilizados, né? Então, a criptografia, ela ajuda muito a preservar a privacidade dos donos das informações, dos donos dos dados, né?
e tende a ser um recurso cada vez mais utilizado pelas empresas e por todos os agentes de tratamento aí dentro do ecossistema da LGPD, porque realmente ajuda a prevenir o vazamento ou o acesso por pessoas não autorizadas, porque pode ser dentro até da própria organização, né? Não é todo Uhum. funcionário que acessa tudo. Então, É, criptografar é muito importante e tem que ser cada vez, assim como outras ferramentas de segurança da informação, outras boas práticas de segurança da informação, precisam ser cada vez mais divulgadas e utilizadas aqui no nosso país para ajudar, sim. ok, doutora. Bom, esperar, vamos ver como é que vai ser, né, a procedência aí dessa lei. Vamos ver. E eu queria agradecer pela sua participação aqui, com essa entrevista comigo aqui no Alesp Conecta. Muito obrigado, doutora, e até uma próxima vez. Doutora Mônica Villani, advogada. Obrigado, doutora. Muito obrigada, foi uma conversa muito leve, prazerosa. Foi uma honra participar aqui. Espero que os ouvintes, os telespectadores tenham conseguido conhecer um pouquinho mais sobre a LGPD e fiquem curiosos e busquem mais informações sobre isso. Ok. A gente é que agradece. Obrigado, doutora. Bom, gente, chegamos aqui ao final do programa Lesp Conecta com esse tema aí da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Até o nosso próximo encontro.